Você já ouviu falar da neurociência na arquitetura? Obviamente, quando um cliente quer mudar a residência, o escritório, ele precisa trabalhar a psicologia, as suas ondas cerebrais, mas para o arquiteto chegar no resultado final, precisa conhecer a arte arquitetônica. E eu trago para você aqui no Business in Connections, Miller Dietrich, um grande arquiteto, neurocientista especialista dessa área, a partir de agora no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Business in Connections de hoje. Muito prazer, sou o Sidney Botelho, já está acostumado, né? Já estamos com mais de 60 episódios e hoje nós vamos falar sobre arquitetura, mas de forma diferente, porque não é só lá montar o projeto e executar. Você precisa muitas vezes conhecer a intenção, ou talvez ler o pensamento do cliente para fazer o projeto dos sonhos. Então, você está aqui no meu canal do YouTube, Sidney Botelho, já peço para você se inscrever também no podcast Business in Connections no YouTube, no portal WIG, no WIG Play e no canal do YouTube do WIG. Então, a partir de agora, eu vou conversar com o arquiteto neurocientista Miller Dietrich, nome de craque, seja bem-vindo. Né, jogador de futebol da década de 90. E você tá com o cabelo do Marcelo Moreno, ex-jogador do Cruzeiro também, tá? Então estamos aqui. Mas você não entende de futebol, deixa o futebol pra lá. Deixa o futebol pra lá, que aqui eu toco a bola de forma diferente. Que honra uma pessoa que, como eu, também sou neurocientista, trabalhar e identificar as necessidades de um cliente, eu acho que é uma das maiores dificuldades da pessoa, mas seja bem-vindo, espero que você realmente se sinta bem de forma mental aqui no nosso BC. Obrigado, eu acho que quando você falou que é praticamente ler a mente do cliente, às vezes é ler o que nem ele sabe que ele quer, porque a gente tem uma concepção do que a gente acha que gosta ou não gosta, e depois que a gente vai fazendo os trabalhos de pesquisa e analisando e conversas, a gente descobre uma coisa que o cliente nem achava que gostava e ele gosta no final. Então é um processo bem detalhista, bem metódico. E o arquiteto, ele já tem, né, essa função de quebrar essa disrupção cerebral da pessoa e, ao mesmo tempo, trazer algo que é intangível para o cliente. Mas muitos, né, clientes pensam que são iguais os médicos, né? Conseguem dar remédio e conseguem fazer a reforma, mas é diferente. Não, mas mesmo o médico tem organismo que é diferente, você precisa dar uma outra receita diferente de um medicamento que não funciona com todo mundo. Mas o cliente, às vezes, está passando mal. Mas ele acha que é uma receitinha. Não é assim que funciona. Porque... E essa percepção. E quando você percebeu que, muitas vezes, essas atitudes comportamentais estavam interferindo na decisão de um projeto arquitetônico, Miller? Eu me formei em 2017 e depois de uns 2, 3 anos tive a experiência de pegar vários projetos, o que vinha a gente acabava pegando, e eu fui percebendo que a arquitetura estava saindo um pouco do foco que seria a pessoa em si, o ser humano, seja no comercial, corporativo, seja no residencial, e indo muito na visão do arquiteto, o que ele gosta, o arquiteto que vira uma marca, e aí deixa o ser humano de lado em prol da beleza. Então, posso ser até polêmico por conta do modernismo, mas a beleza dos grandes espaços vazios, mas no fim, quando a pessoa ela entra dentro da casa para vivenciar aquele espaço, ela vai acabar por às vezes, preencher aquele espaço, e não que você vai descaracterizar o espaço. A arquitetura ela é viva, ela não deixa de ser um organismo, e ela vai mutar, a pessoa vai crescer, ela vai passar anos ali às vezes, as pessoas mudam, elas fazem viagens, ela ganha conhecimento, uma parede que antigamente era terracota vira uma parede verde, um móvel que era mostarda vira um móvel cinza, e aí você vai vendo a beleza por dentro dessa mutação e do orgânico que a casa gera dentro da vida da pessoa.
Diferente, às vezes, de um corporativo que a gente faz um rebranding da marca Sim. e aí sim a gente reformula o espaço de acordo com isso, mas também multa. Às vezes você tem ali a sala do CEO, então tem uma personalidade implícita ali, não é só a marca, não, tem a personalidade do CEO daquela empresa. Então você E faz quando vem outro, você tem que fazer uma uma alteração, porque a pessoa alteração, traz totalmente uma identidade. porque uma reunião com ele você se identifica não só com a marca, com o dono da marca às vezes. Então, dependendo do nível do atendimento dentro daquela sala, eu preciso colocar uma personalidade da pessoa também. O que você está falando, né, é algo que, para mim, eu vivo muito no Sinduscon, no CRA, e vejo a arquitetura como de uma outra forma. Não me adianta que eu não sei ver metragem, eu sou aquela Tá. pessoa que quantos metros tem essa mesa, eu não sei a medida da mesa, não sei o que é retângulo, quadrado, mas ao mesmo tempo eu sei identificar o que é o bonito e o que é o feio. E vendo essa revitalização até no centro de São Paulo que Sim. vai surgir, mas você vive um mercado totalmente, vamos dizer, de luxo. Ali, os residenciais do Alphaville, o pessoal É o que aqui dos a gente Jardins. prega como luxo. E é algo que você tem que trazer o quê? A beleza mesmo. Sim, mas a Nem beleza é tanto subjetiva. e nem tanto a praticidade, porque se você vai por uma outra necessidade que tem muitas vezes de um arquiteto a de aproveitar o espaço de um apartamento de 42 metros quadrados, você é obrigado a reduzir em termos de materiais. Já outras pessoas, você vai deixar bonito? Vai, mas não tão quanto um residencial, uma mansão lá do Alphaville, aqui dos Jardins que você vive. Como que é trabalhar esse contraponto? Eu sempre falo. Primeiro, funcionalidade e praticidade sempre tem que existir, porque as Tá. pessoas vivenciam e elas precisam usufruir do espaço de maneira eficiente. O estético, ele vem acoplado junto. Tá. Quando a gente fala do que é belo e do que é feio, a gente toma muito cuidado na resposta, porque tudo é belo, dependendo ao olho de quem está enxergando o belo e feio. É claro que grande parcela da população, se a gente pega uma referência de um restaurante, se ele é bonito para 80% da população, quase todo mundo vai gostar daquele restaurante por ser bonito. Mas sempre vai ter aquela outra pessoa que não vai gostar de uma iluminação mais aconchegante. Tem gente que gosta de uma luz mais branca, por exemplo. E a gente tem que entender, historicamente, na vivência daquela pessoa, por que ela gosta da luz branca, por mais que a gente bata em cima da tecla de que a luz branca faz mal ao organismo por conta do nosso ciclo circadiano, que a luz deveria ser mais confortável, e tem todo um sistema Uma teoria colocado ali. clínica. Mas a gente sempre estuda em questão, por exemplo, uma pessoa que vem do Nordeste, onde é muito calor e o sol é muito forte, a luz branca ela dá a sensação de geladinho porque ela é mais azulada. Não necessariamente que você vai esfriar o ambiente com a luz branca, mas a sensação que o cérebro tem com a luz branca é de um conforto térmico que não existe, mas ele tá ali no teu mental. Como trazer essa informação que, vamos dizer assim, é totalmente fora de um contexto quando um cliente te chama? E aí o cliente, e aí é essa questão, o cliente vem para São Paulo, não faz tanto calor que nem faz lá. Só que como você tira isso da história? Faz parte da história da pessoa, você não tira isso da noite pro dia da história dessa pessoa. Como empresário, como chegar nessa resposta? Como chegar na resposta? Porque esse mesmo rapaz que veio lá do Nordeste, onde, tô com um projeto, tô com minha casa ou minha empresa, e você vem, através desse diálogo, desta conversa, a gente você tem que achar. identifica que a luz pode dar um conforto ou um ambiente diferente para ele. Cara, são muitas conversas, porque não é uma só. É muito fora para analisar um projeto. Não. É muita vivência, meu. Assim, eu digo, é você se colocar na alma da pessoa. Sim. Porque assim, querendo ou não... Eu tô surpreso, tá? Não é só uma conversa. Sim. São várias. Tá. A pessoa ela não vai se desarmar na primeira conversa. Ela vai se desarmando ao decorrer do processo. Por isso que existem algumas leves alterações do projeto e eu faço um trabalho anterior para acertar mais no projeto e não ter mais tantas alterações. Então, como um bom mineiro, você desarma a pessoa como? Oferece um cafezinho, um bolinho, você vai ali num momento de descontração, não num escritório rígido, mas num ambiente onde você pode tomar um café, comer alguma coisa. A conversa ela é de trabalho? Ela é de trabalho. Mas a gente começa a falar sobre mim mesmo primeiro,
de onde eu vim, por que eu vim, com o que eu trabalho. Então, se eu começo a falar depois, aos poucos, o que é a neurociência, que eu vou trabalhar em cima do seu comportamento, que eu vou criar ambientes não só confortáveis, mas ambientes saudáveis, que pode melhorar o seu dia a dia, a pessoa ela vai se desarmando aos poucos, talvez para dizer até chegar num ponto dela falar que ela tem depressão, Tá. e de que maneira eu vou ajudar com as técnicas que a neurociência estuda para melhorar essa depressão com um ambiente um pouco mais estimulante na vida dela. Mas eu também não posso ser estimulante demais, porque senão ela não descansa na casa dela. Sim. Então tem que ter um meio termo ali, em qual ambiente eu vou estimular ela para que ela tenha... Eu não sou um tratamento, ela precisa ir ao psicólogo, ela precisa ir ao médico, mas como eu posso auxiliar esse tratamento E com a aquele arquitetura? ambiente ser propício para um cuidado dela também, que se torna medicinal. Deixa eu falar aqui com você de casa sobre os nossos apoiadores, isso mesmo. Vou começar com a agência Soldigi. A Soldigi realmente é a agência de marketing que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também a Toye Produções e Eventos. Entrou a Doco, vamos falar da Doco primeiro. Vamos lá, inverte aí, isso. A Doco Technology. Olha, depois de muitos episódios nós conseguimos inverter os patrocinadores aqui. A Doco Technology, CRM 24 lá, eles não invertem não, lá tem uma sequência. Agora sim a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos, congressos, feiras, tudo isso para você. Também tem a Unielas Marcas e Patentes. Tem uma ideia? É interessante você registrar, isso mesmo. Só uma pausa. Importantíssimo. O arquiteto tem que registrar ou Tem. não? As ideias? Tem. Não. O registro das ideias, alguns são bons, mas outros já são assegurados pelo conselho como patrimônio Intelectual. intelectual. Isso. Não, eu quis só para trazer isso, porque agora me veio essa pergunta. Mas voltando aqui. Mas é bom. Você a entra Uni- com o processo tanto no INPI? conselho para poder... O INPI também, NPI precisa registrar ou não? Olha, eu não cheguei a olhar tudo isso, É mas legal. É bom a gente perguntar para a Unielas Marcas e Patentes. vamos perguntar. Nossa, fizemos um merchan Porque grande agora. eu patenteei a marca, não patenteei os projetos. Praticamente nós fizemos um merchan mais alto agora. Valeu, Unielas. Também tem a Toye Treinamentos, mas o tema foi importante. E a Toye Treinamentos ensina você a aumentar a performance da sua equipe. E a nossa patrocinadora master, a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, treinando a você para você falar bem, que nem o Miller Dietrich. E também ensina você, quando você está em um espaço de eventos, em um treinamento, respeitar o tempo, como o cronômetro aqui, ó, que está ligado à minha frente, que está desligado na verdade. Toca aí. Onde? O cronômetro eu tô olhando ali no 00. Tá zerado, viu, Igão? Seguindo aqui, hoje você trabalha esse lado comportamental das Exato. pessoas. E ao mesmo tempo você tem que fazer com que gere um negócio. Praticamente isso. Cara, não é conflitante na seguinte questão, porque obviamente você vai trabalhar a neurociência para ver o comportamento da pessoa. Sim. Porém, você identifica em um determinado momento que aquele negócio vai ser totalmente fora e como usar essa leitura comportamental para apresentar esse projeto que saiu totalmente fora do escopo inicial. Quando a gente fala de comercial corporativo, é sempre... São várias vertentes. A gente pode falar de comercial corporativo aqui a noite inteira, porque a gente vai falar de venda de produtos, venda de serviços, ou de empresas onde você faz B2B, então você tem lá uma gama de colaboradores. Então, como eu vou falar com o cliente sobre o seu ambiente não está funcionando, ou a sua loja não está vendendo, e o motivo do porquê. Aí que entra um pouco da neuro, porque você começa a explicar de maneira técnica o porquê. Não, às vezes, a gente sempre fala assim, o bonito que não vende é feio. Aquelas lojas lindas de esquina que abrem, que você fica, nossa, que loja maravilhosa. Você mesmo nunca entra. E você já observou que a loja é muito linda, mas você não entra. Se você não entra, quantas pessoas não entraram e no fim aquela loja fecha e vocês ficam se perguntando, nossa, mas fechou por quê? Era tão bonita a loja. E às vezes ela não estava na localização correta, ou atendendo ao público correto, ou se ligando ao público. Então a gente faz todo um estudo de arquétipos por volta
do público daquela pessoa. É claro que a gente não atinge 100%, a gente atinge 80% do público de vendas daquela pessoa e, posteriormente, aqueles outros 20% de outros arquétipos, de outros movimentos que vão comprar na sua loja, sim. Não é porque não é do seu público, do perfil original, que no outro público não vai comprar. É feito todo um estudo, não só um tipo de estudo de arquétipos da psicologia, mas vários estudos de arquétipos para montar uma linha de clientes específico. E em cima desses arquétipos eu vou falar, olha, é um arquétipo dominante para o seu cliente, é dominante. De que forma e quais técnicas o dominante gosta de sentir no momento que ele entra numa loja, num determinado comércio, ou na residência dele, ou na empresa dele. E aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos essa linha de raciocínio. E detalhe que envolve todos os sentidos, né? Então, Todos. o seu trabalho de arquiteto corporativo, ele vai além somente do comportamento do empresário. Não, ele Tem que estar pega a equipe conectado com o toda. marketing, a estrutura, a localidade, metodologias, toda a missão, os valores, como que é fazer Chegou na parte certa. A gente chega na missão, visão e valores. Porque, cara, hoje em dia, você que é empresário, obviamente, você vai chegar com uma linha de pensamento, mas você é uma das engrenagens daquele motor. Sim. E praticamente o empresário que está contratando todos esses especialistas quer o resultado. É um corpo de pessoas que estão caminhando para melhorar. Que entram numa discussão em como que é administrar tudo isso, marketing, financeiro, todas as pessoas envolvidas, porque... É uma reunião, é um caos. É uma reunião que parece uma Babilônia. É um caos. E é um caos. Eu tô trazendo isso porque você é arquiteto e tudo isso gera negócio, cara. O arquiteto sofre, não é só projetar. Não, eu adoro caos. Um professor uma vez chegou para mim e falou assim, aproveite o caos. Porque é no momento do caos que você vai pescar aquela ideia daquela pessoa que você não tinha. Sim, que as pessoas, eu gosto de falar no meu curso de oratória, as pessoas dão as respostas nas ações gestuais e nas entrelinhas. Então você tem que ouvir as palavras na entrelinhas, não a frase. E o cliente é muito entrelinha, é complicado, mas gera essa discussão inicial, todo mundo quer dar a sua ideia, isso é comum, até porque a gente faz empresas grandes, então são setores diferentes, com ideias e momentos diferentes, pedidos diferentes. Então o que acontece? Cada setor pensa no melhor para o seu setor. Sim. E a gente está como arquiteto para pensar todos os setores macro trabalhando em conjunto e todos eles tendo um bom trabalho. Então a gente vai pescando aos poucos as ideias. E outra, quando a gente fala de corporativo diferente de residencial, a gente fala de orçamento. Sim. Então nós temos um teto. E na ideia, no papel, tudo é muito lindo. Mas quando a gente chega no orçamento, a gente tem que começar a ponderar o que é eficiente e o que não é eficiente para a empresa. Só que 10 pessoas discutindo ali e você tentando mediar como psicólogo toda aquela discussão saudável, não é uma discussão de quebra-quebra, é uma discussão extremamente saudável. E depois tem uma conversa só com o CEO da empresa ou com a pessoa responsável pelo projeto daquela empresa para alinhamento de ideias que são válidas e de ideias que, mesmo sendo válidas, agora não é o momento da empresa, porque a gente tem que seguir uma metodologia, a empresa tem um método, ela tem uma filosofia, e eu preciso empregar a filosofia da empresa ao espaço dela. Não adianta eu falar que eu sou uma empresa de filosofia sustentável e eu entrar num ambiente zero sustentabilidade. Até porque sustentabilidade existem várias linhas do que é considerado sustentável. Mas eu preciso entrar num ambiente e sentir que ele tem alguma linha ali que ele seja sustentável, seja de energia solar, seja de retenção de água, seja de algum tipo de material reciclado que ele usa para fazer a mesa. Eu preciso identificar essa filosofia ali dentro, porque senão o seu colaborador ele vai chegar lá, ler missão, visão e valores, chegar nos valores e filosofia e, cadê? Não está empregado nada aqui. O ESG foi implantado, mas ninguém está vendo, só está vendo a samambaia lá na sala do CEO. Então essa é a sustentabilidade dele. Mas eu vejo essa complexidade, Miller, em relação a até mesmo o que trazer o arquiteto para esta construção mesmo de marca, que hoje nós vivemos a construção de marcas. Construção de marcas. E é um conflito, cara. Existe um trabalho que a gente fala que é
pegar o banquinho e senta. Tá. Senta e veja a hora que as pessoas entram na empresa. Senta e veja a hora que elas saem para almoçar. Senta e veja a hora que elas saem da empresa. Estude, identifique o movimento. Vivencie, vá lá. Fica 1 dia, 2 dias. Acorde cedo e entre com o guarda, com a troca de guarda, para você entender o movimento de como acontece a empresa. É nessa observação que você vai começar a identificar pontos ali a se considerar para melhorias e pontos que eu não preciso melhorar, que eu preciso replicar para outra, porque todo mundo esquece do que está dando certo. Tá. As pessoas sempre lembram da dor. Eu preciso de um ar, eu preciso disso, isso está faltando, aquilo não tem. Mas e o que tem está funcionando? Se você não me falar, quando eu aplicar no outro e não tiver, vocês vão sentir falta daquilo que funcionava e não tem mais. Tá. Isso na casa é a mesma coisa. Ninguém lembra de que a cozinha funciona, só que o closet é bagunçado. Então vamos falar só do closet, porque o closet é minha dor, mas eu tenho o que me funciona, que eu tenho que levar para outra casa, porque se aquilo ali funciona no meu cotidiano, eu preciso replicar. Eu posso melhorar aquilo que já funciona, mas eu tenho que identificar também. Quando eu desenvolvi projetos de escolas, a gente estuda bastante o comportamento das crianças, que é muito interessante, principalmente porque a gente sabe, se você estudou neuro, que até os 7 anos de idade a gente não tem córtex frontal desenvolvido. Então o comportamento e a escolha de certo e errado é desenvolvida até os 7 anos de idade. As irmãs, que são uma escola católica, era engraçado que elas falavam assim, não, mas elas sentam ali no chão. A gente tem que colocar um banquinho ali. Porque tem banco lá, elas não sentam no banco que está ali. Por quê? E aí você vai analisando o comportamento. Você sabe se ela quer realmente sentar no banco e não no chão? Você já testou colocar o banco ali para saber se elas vão sentar no banco ou elas vão se deslocar para sentar em outro lugar no chão? Não necessariamente porque ela não está no banco, que ela não está confortável, que ela não está gostando de se apropriar daquele espaço, que a gente tinha muito disso de, aqui é o espacinho da 5ª série, o da 6ª é ali e é mais descolado. Então você ficava naquela ânsia de passar para a 6ª série para ocupar o espaço que a outra 6ª série, que virou 7ª, que foi para o espaço teoricamente na nossa cabeça melhor. E esse movimento da criança de tentar estudar isso, a gente faz com o adulto também. Nem sempre uma situação que pareça desconfortável, ela é propriamente dita desconfortável. E aí você tem que ir lá e analisar ponto por ponto para saber por que acontece e se você mantém do jeito que está ou se você faz uma alteração. Uma curiosidade que eu tenho, Miller, é como convencer o cliente. Eu falo que eu fiz pós em neuro mais para aprender a convencer o cliente do que para melhorar meu projeto. Não, você tá falando com um cara aqui que é totalmente cético e eu sou prático. Existem 2 Mas tratativas. existem essas pessoas. Porém, quando eu fui reformar o meu apartamento, eu queria um ar jovial, principalmente quando eu fiquei solteiro. Você, pessoa física, muda de você, pessoa corporativa. Na minha empresa, eu fiz um desenho. Eu tenho o meu projeto, obviamente, para a Voice Training, que é a minha empresa, de nós termos um espaço. Estou esperando a oportunidade de colocar na região que eu desejo. Ok. Na região que eu desejo. Eu já Fez tenho todo o estudo de brand e tudo. Eu quero aquela região. Ok. Que aí depois eu vou para a parte arquitetônica. Chegou na região, a gente entra nisso. Porém, isso eu já tenho na minha mente. Mas você sabia que até nesse momento de escolha de onde colocar, é bom chamar o Já arquiteto. ter um profissional, isso. Mas, ao mesmo tempo, como convencer o cliente? Porque As táticas tem uma mudança. mudam, as Porque às vezes estratégias você mudam. tem uma empresa, a sua empresa ganha um outro corpo, a sua empresa moderniza, já é uma outra linguagem, até pelas gerações de E funcionários. você precisa modernizar, né? E você precisa modernizar, só que você vem de uma cultura tradicional, família tradicional, é uma empresa familiar. E aí, como convencer essa pessoa para se adequar à geração? Que é difícil. É complicado e você tem que sentir que a pessoa está aberta a. E Também é algo intangível, porque muitas vezes a pessoa não está vendo aquilo, ela não está pode tocando. pode ocorrer de você no processo perceber que não vai mudar. Tá. E não adianta você ficar insistindo ali, você se retira. Isso acontece, as pessoas têm que começar a normalizar a questão do cliente que, por mais que você seja contratado, chega num processo que se vocês não estão se identificando, você não está perdendo o cliente, você está liberando ele, às vezes, que não vai funcionar com você e vai funcionar com o outro, e tudo bem. O cliente, você percebe quando o cliente está aberto ou não está aberto. E o cliente, igual eu falei, o físico e o PJ são diferentes. Tá.
o mesmo cliente fazendo o escritório dele, fazendo a casa, vocês não têm noção de como vira outra pessoa. Não, vira. Porque eu conversei agora há pouco sobre isso. Vamos falar de sofá corporativo e sofá da sua casa. Eu tenho um cliente corporativo que vai escolher o sofá. Ele não quer nem ir olhar o sofá. Ele quer que você resolva, que esteja dentro do orçamento, que o estético condiza com o espaço, que o cliente dele vai gostar, será interessante, ponto. Passou por esses pontos, ele vai comprar e quer ver foto. Tá. Mesmo cliente na casa dele. Ele quer saber de onde veio o sofá, por que do sofá, ele quer sentar no sofá, ele quer passar a mão no sofá, se deixar ele deita no sofá e dorme ali dentro da loja para saber se o sofá dele é confortável. E aí é um processo diferente. Enquanto no corporativo você está ali, Sidney, de acordo com as técnicas que a gente estava estudando aqui, o seu comportamento de cliente, o branding novo que você desenvolveu da sua marca, isso aqui é mais interessante. Até porque entra no seu orçamento, vai ser qualificado para a sua empresa e etc e tal. A gente entra num movimento muito mais funcional, muito mais racional. Quando a gente vai atender o Sidney residencial, Sidney, lembra que você queria aquele ar mais calmo, mais vintage? Olha isso aqui. Não parece o couro daqueles carros antigos dos anos 90, dos anos 80? Imagina, e aí eu descobri que esse couro é o mesmo realmente daquele carro que vem da Itália, da mesma fábrica. Senta para você ver como é que é confortável. Muda. Então você tem que achar os gatilhos. Os gatilhos de cada um. Cada elemento para cada situação. Não vou falar que um é mais fácil que o outro. Eu posso falar da praticidade de um para o outro. Porque você, como empresário, lidando com outro empresário, não que você seja mais rígido, mas é uma conversa de negócios. É uma conversa entre dois empresários que estão caminhando para a melhoria de um espaço e a melhoria de emprego, de investimento adequado, para melhoria de eficiência de trabalho, de saúde do funcionário, do colaborador, de melhoria de entrega de produção, de vendas, e a gente vai todo na área corporativa comercial. Do residencial é uma entrega de espaço saudável, de um espaço que vai te revitalizar quando você voltar para sua casa, para você descansar e ter uma mente saudável para outro dia de trabalho. E aí você vai aplicando as técnicas. Ô Miller, cara, é totalmente diferente, né? Você vê, você já traz uma juventude na arquitetura. Já estou vendo, porque querendo ou não, quando você começa a entrar em várias situações, entrando na questão do comportamento, que é algo que nos últimos 10 anos está mais em evidência, você de uma pessoa, você se formou em 2017 neurocientista ou arquiteto? Arquiteto. Arquiteto, então, é uma profissão jovem, você tem menos de 10 anos, 8 anos aí de carreira, Sim. É jovem. Para um arquiteto, é jovem. Mesmo você já tendo sim, a gente vê arquitetos que começam a deslanchar uma carreira de nomes conhecidos, 20 anos, 25 anos de carreira. 25 anos, mas você já é um cara renomado, principalmente pelo público que você atende. E é diferente você trabalhar essa diversidade. E como trabalhar a diversidade de um público crítico? Olha... As perguntas são maravilhosas. Ele deixa a gente, nossa, nunca te vi, que é impressionante. Não, mas é um arquiteto neurocientista, você quer que eu fique falando de medidas Eu comecei a estudar... do símbolo da mão lá do Memorial da América Latina? Não. Eu comecei a estudar comportamento na faculdade. A gente tem as matérias eletivas, né? Que são aquelas que você escolhe para cumprir carga horária. Sim. E aí eu fiz antropologia. A antropologia nada mais que é o estudo do ser humano, dos comportamentos humanos, só que sem você interferir naquela sociedade. Então, se eu for fazer um estudo sobre uma pessoa, eu vou ficar ali quietinho, estudando como é que funciona aquela sociedade, sem a minha interferência cultural e de pensamentos. Eu só vou lá, faço as minhas anotações e vou embora. Independente se eu ficar impactado com a situação que esteja acontecendo ou não, eu sou antropólogo. Então, quando eu estudei antropologia, que eu percebi essa questão, essa vertente de comportamento humano, de estudar mais a pessoa, e o espaço ele cresce de dentro para fora da pessoa e eu vou moldando o espaço em volta da pessoa, não o contrário. Não é o espaço, eu jogo a pessoa lá dentro e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas é igual você falou. Nós temos 40 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, muda. Com certeza muda, mas dá para fazer eficiência e beleza nos dois espaços. A gente só vai ter que caracterizar quais são as funções principais que devem ser colocadas. Eu não consigo colocar uma banheira de 5x5 num apartamento de 40 metros quadrados. E às vezes nem a banheira vai caber. Existe a realidade de uma coisa para outra. E a gente precisa ser realista com o cliente. O cliente ele não é
uma criança. E você precisa sentar ele, às vezes, na cadeira de cliente e ter uma conversa sincera. Eu sempre falo, seja sincero com os seus clientes. Os clientes eles vão entender várias situações. Você não pode ficar rodeando a situação, achando que você vai ferir os sentimentos do seu cliente, porque realmente a gente está lidando com um sonho, a gente está lidando com uma pessoa que às vezes juntou um patrimônio só para desenvolver aquilo e ela tá com aquela imagem muito fixada na cabeça do que ela quer, e aí você chega lá e fala, não vai poder fazer desse jeito, porque não tem como. A forma que você fala muda. Você tem que desenvolver uma tratativa ali com o seu cliente e... Processo de confiança. E aí mudar de maçã para maçã, de maçã para abacaxi e falar, abacaxi também é gostoso. E se for dessa forma, tá vendo como também vai cumprir com os seus sonhos e tudo mais? E aí você vai analisando e aí caminhando junto com ele, sendo verdadeiro. A gente fala de obra não é perfeita, não tem como eu chegar numa rede social e falar assim, a minha obra não dá problema. Mentira. Toda obra dá problema. Primeiro que nenhuma obra, ela cumpre o tempo estipulado, né? Então... tem umas que cumprem. Não, fora o pedreiro que ele aparece um dia, você paga, ele recebe, aparece 6 meses depois. A gente brinca que a fase de acabamento chama fase de acabamento porque ela nunca acaba. Acaba o dinheiro, mas a obra não. Não, porque não sei o que acontece. Todas as minhas obras, você começava num mês e terminava depois de um Existe o gerenciamento, você sabe como é que é. Um bom gerenciamento... ele até adianta a obra. Só que nós temos fator, igual você falou, humano. Sim. Nós não somos máquinas. Problemas acontecem. E nós temos problemas de clima. Se eu estou numa etapa de fundação e chove, eu vou atrasar a obra. Não tem como eu continuar a etapa de fundação com chuva. Não. Então eu vou ter que esperar passar a temporada de chuva. E aí a gente analisa tudo isso. Vamos começar a sua obra em temporada que é sem chuva. Ah, mas que temporada? Então você me contrata na maior época de chuvas, a partir de novembro. Fica conselho. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é o tempo de você desenvolver o projeto. Tudo bem que nos últimos anos o negócio... a gente não sabe mais o que está acontecendo. Não vai nessa analogia. Analisa o clima ali e tenta começar a obra fora da temporada de chuva. Então tem várias análises que a gente faz que saem também do escopo do cliente e que influenciam na obra. Então é um conjunto de fatores imenso de informações que você tem que ter. Claro, eu não sei tudo. Eu ligo para o meu fornecedor. Olha, eu tô com uma dúvida para fazer tal coisa. Eu tô com uma dúvida para fazer isso. Eu me informo, eu não sei de tudo. Eu tenho que saber se dá para fazer ou não dá para fazer, e aí ter bons contatos, bons fornecedores, bons parceiros. Na hora que você liga para ele e fala assim, às vezes ele não vai fechar o projeto, mas ele é um fornecedor que já é seu parceiro, que ele vai tirar a sua dúvida, ele vai falar, olha, dá para fazer, ou não dá para fazer, ou se você fizer assim vai funcionar do mesmo jeito que você quer, e você vai caminhando no desenvolvimento do projeto. Atendendo o cliente, com muita sinceridade, com muita verdade, dizendo o que dá e o que não dá para fazer. Se dá para fazer e vai custar muito, você precisa falar para ele que vai custar muito. E aí custar muito para quem? Para que orçamento? Quem será o beneficiado ou não? Deixa eu falar para você da Voice Citroën. Veja como o Miller Dietrich fala perfeitamente. Arquiteto, praticamente um influenciador digital. E é justamente através da comunicação que você precisa entender o seu cliente. E a Voice Training tem o treinamento de oratória, usa a neurociência, sim, através da sua metodologia, comunicação, oratória, palestra e interpretação, fazendo uma leitura comportamental do seu público, e é com isso que aqui está a grande oportunidade. Você que quer ser um multiplicador de conhecimento, um palestrante, um treinador, um influenciador digital, QR Code na tela para você escaneá-lo, para que você agende uma sessão experimental para falar com os profissionais da Voice Training. Sidney, a minha equipe comercial não está tendo um desempenho que nós esperamos devido à comunicação. A Voice Training também tem um time especializado para levar um treinamento em company para você. Então não perca essa grande oportunidade de fazer com que a sua equipe se comunique bem e gere retornos financeiros através de bons relacionamentos. Voice Training, Escola de Oratório, uma nova forma de você se comunicar. Olha, falando isso, eu preciso aprender bastante a olhar para a câmera, porque olha... É uma dificuldade de expressar olhando para... Você tem que pegar aqui o QR Code, chamar a e Voice fazer um treinamento.
Aí você tem que falar lá, agenda, vai te transformar mais do que você. Você já é perfeito, ô Miller. Você vai ficar mais ainda, cara. Ai, mas Com a gente sempre certeza. fala, nunca se tá bom, pode melhorar. Então, vá subindo os degraus e sendo melhor e melhor e treinando, não se sinta... Eu não lembro como é propriamente dita a frase que eles falam, mas no momento que você se sente confortável, é hora de dar uma chacoalhada ali e fazer outra coisa. E fazer outra. Eu penso assim, o recomeço ele é tudo. E quando você tem uma ideia, quer dizer que você já tem que aprimorar o que já foi feito. Sim. Até mesmo o curso de oratória da Voice Training, a partir de julho, ele tem uma nova mudança. Ai, agora Vai tô ter curioso. vai ter um corpo gigantesco, porque já até colocando um spoiler meu aqui, eu quase não falo de mim aqui, né? Venho da área de tecnologia há 33 anos e esses dias é o que você está falando. Eu mesmo com uma grande metodologia que é o COP, na Voice Training, eu falei, pô, está faltando um detalhezinho. Ou seja, faltava o meu lado tecnológico dentro da escola de oratória. Ou Já seja, foi um spoiler do que vai acontecer. vai então. entrar tecnologia no curso de oratória e vai ser algo legal. E não é programação não, tá? É mais programação para facilitar a sua vida, para você raciocinar e levar a sua mensagem. O que melhora o sistema, a gente sempre bem-vindo. Não, realmente eu estava me sentindo incomodado, que eu acho que dá para agregar mais. Mas você numa obra. é o que você tinha falado. A gente não tem como fugir da tecnologia que está tendo hoje. E todas as profissões estão se alinhando a isso. Você não é o arquiteto da prancheta, né? Eu sou, viu? Você já entrou na onda do Não. digital, do AutoCAD, Não. do BIM. Você já deve ter usado o BIM. Já uso. Eu fiz um congresso do BIM. E aí, como que é se adequar a essa tecnologia? Facilitou para vocês arquitetos ou não? Eu sempre gosto quando a gente fala do tradicional versus moderno, que eu gosto de usar os dois. A gente não pode abandonar o tradicional, que a gente aprende com o passado, as técnicas do passado, Sim. e muitas se perderam no passado, técnicas que a gente fala hoje. Como construiremos isso hoje em dia e se a gente conseguiria fazer da mesma forma? Eu tive professores muito rígidos ao desenho à mão. Você fez qual faculdade? Eu estudei na Universidade Sagrado Coração, no interior de São Paulo. Muito bom. E aí eu saí da engenharia. Tá. Vamos lá. Civil? Não. Fiz um ano de engenharia civil para dizer assim, porque eu sou filho de pais mais velhos. Tá. E na época do meu pai, o engenheiro fazia o desenvolvimento de projeto. Sim. Então, na cabeça dele, engenheiro civil é quem projetava, e na minha cabeça, óbvio de filho, engenharia civil é que projeta. Tá. Então, quando eu cheguei na engenharia civil e comecei a ver a grade curricular, que eu só via matemática 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3, física, química, eu fiquei, mas cadê o projeto, o desenvolvimento, o desenho? E aí foi quando eu saí da engenharia e fui para arquitetura, e aí eu me encontrei. Amo matemática de paixão, eu acho que sempre foi uma matéria que eu sempre gostei. Gosto muito de física, mas eu gosto muito de desenhar. Tá. Só que na arquitetura, você aprende a desenhar de diversas formas. E os meus professores, o primeiro ano da faculdade, os desenhos de projeto eram à mão. Tá. Você passava para o AutoCAD, para o Sketch ou para qualquer outra ferramenta, o Revit ou o ArchiCAD, no segundo ano. Mas as entregas de paisagismo continuavam sendo à mão no segundo ano. Depois migrava, voltava. Porque o que acontece? Você não tem um tablet, muitas vezes, na obra, uma televisão para você rabiscar ali na hora de explicar alguma coisa. Se você não domina uma mão, nem que seja um croquis básico, na hora de explicar onde vai uma tomada na obra, como é que você rabisca ali? Existe uma forma de se projetar e de se comunicar com o engenheiro, existe uma forma de se projetar e comunicar com o pedreiro, o servente, o mestre de obra. Muda a forma de se comunicar. E é a mesma coisa com o cliente. Se muda a forma que eu me comunico com o residencial, com o corporativo, me muda toda a minha cadeia de projeto de trabalho em obra, muda a forma de conversar. E a conversa é desenho. Sim. Faz assim aqui, puxa daqui pra cá e você rabisca a obra inteira. Eu já fiz obras, mas aí deixa para um outro episódio, quietinho. Uma curiosidade que eu falo de negócios aqui. Você é um empreendedor e muitas vezes o arquiteto, ele é solo. Sim. Ele é ele. Ele é o nome dele. Como que você prospecta clientes, ô Miller? Olha, eu sempre falo que não existe maneira Joga aqui certa. Não existe maneira certa e errada de prospectar cliente. para as pessoas de casa, vai lá. Eu amaria ser o influencer que chega ali e fala na internet, Tá. faz as trends, coisa e tal. Não existe certo e errado.
Eu sou muito comunicativo, eu gosto de conversar. Então eu participo de muitos eventos, eu gosto de permear eventos. E eu não vou só em eventos da minha área. Eu vou em evento do Boat Show, por exemplo, que é de embarcações. Eu vou em eventos de TI, eu vou em eventos agro. Eu vou, a gente fala do BNI, nos outros grupos. Porque o meu cliente, ele não está na Casa Cor, o meu cliente não está na Expo Revestir, não está nos eventos de arquitetura. O meu cliente, ele está nos outros eventos onde eu vou conhecer pessoas. E essa conexão de comunicação, porque eu identifiquei no meu arquétipo DISC que eu sou o comunicador, que eu sou o influente, gera essa situação de eu conseguir me comunicar com as pessoas e me introduzir em um grupo sem ser agressivo. Então, a minha forma de captar cliente, que pode ser de outras pessoas e de outras pessoas não seja a mesma forma, é a conexão de ir e conhecer a pessoa. Até porque, como eu trabalho com comportamento, a pessoa precisa se identificar comigo. A pessoa precisa gostar de mim como pessoa e eu preciso me identificar com ela. Precisa gerar uma interação pessoal, não só profissional, ali no momento da conversa. Porque se eu vou conversar de assuntos extremamente delicados, até certo ponto, no final do processo, o cliente é meu amigo. E a abordagem nesses locais? Que as pessoas pensam que é só chegar e entregar cartão. Como que você aborda? Não. É o que eu falo. Neurociências ajudou muito mais a captar e entender o cliente. Eu estou fazendo essas perguntas para você do que justamente para ajudar as pessoas de casa, que às vezes nós temos um arquiteto que ele é tão técnico que ele depende de um comercial. E às vezes ele não tem esse recurso para pagar essa mão de obra. Ah, entendi. O técnico é complicado, porque assim, se eu vou falar de neurociência, a gente fica eu e você aqui falando de neurociência na parte técnica, a gente vai falar de neurônio, sintase, ligações. Ia perder o foco. E aí ninguém ia entender nada. E não é tão óbvio falar de neuro. As pessoas, elas ficam curiosas sobre o assunto, mas eu não posso ficar cientificamente falando sobre neuro de maneira técnica difícil. Tá. Existem várias situações. Existe a situação, você sempre tem que entender o perfil do público onde você está inserido, e o evento que você está inserido. Tá. Existem os eventos onde você consegue sim abordar uma pessoa e aí você tem que fazer leitura corporal, se aquele grupo está aberto, se aquele grupo está fechado, se aquela pessoa está ali interessada realmente em conhecer pessoas novas. Existe a técnica do chegar perto e se infiltrar num momento chave de uma conversa, não de maneira profissional, mas às vezes um assunto que você sabe falar, você se introduz ali e começa a interagir. Sem interesse. Sem interesse, exatamente. Como aconteceu uma vez comigo numa fila de um evento, a gente estava na fila do queijo e as pessoas estavam falando italiano atrás de mim. Eu fiz imersão acadêmica lá na Itália. Eu estudei 1 ano na Itália, arquitetura, restauro e projeto. Você vira educadamente e fica, nossa, quanto tempo que eu não ouço falar italiano? E você começa a falar italiano, e você começa a interagir com as pessoas, e aquelas pessoas viram suas amigas, podem virar potenciais clientes, podem virar potenciais indicações de clientes, que é o que muito acontece. Você gera interação, vira amigo, ela vai saber que você é arquiteto, porque a conversa vai acontecer em algum momento, junto a 3 adultos, alguém sempre está com uma obra, isso é normal da nossa vida, é como pagar imposto, todo mundo paga, todo mundo faz obra. E se existiu uma interação boa, se ela gostou de você, ela vai te indicar num certo momento. E vai ser aquele ciclo realmente maravilhoso. Já estamos caminhando para o final aqui. O relógio eu já sei, eu já fiz o cálculo, matemática eu já entendi. Aí eu vou falar uma terceira posição, rapidinho. E existe a melhor. Você não se apresenta, você é apresentado. Tá. É você ter um amigo responsável pelo aquele evento, faça amizade com RP, faça amizade com as pessoas que organizam o evento. Muitas das vezes é o interessante, porque ela te convida para o evento e ela conhece todo mundo. Ela te apresentar te dá muito mais autoridade do que você se apresentar sozinho, porque ela fez a questão de te pegar daqui e te levar até ali para te apresentar as pessoas que você precisa conhecer. Então, eu acho que essa é a última, é a melhor para você criar uma interação. Mas ouvidos atentos também ajuda muito para você ali, às vezes pesca uma conversa, se introduza de maneira educada, de maneira correta. O que eu falo, né, Miller, o empreendedorismo, ele está aberto para todos. Sim. Mas nem todos estão abertos ao empreendedorismo. Na seguinte questão, o erro de você pensar que o seu produto e o seu serviço é para aquela pessoa naquele momento. E às vezes não é. Não é.
E sim, basta um olhar, uma atenção, ou você simplesmente passar algo que venha adicionar para aquela pessoa. Mas Que talvez aquela conexão seja eterna. Eu seja faço. eterna. E assim, relacionamento. As pessoas estão carentes e elas precisam entender o que é relacionamento. Muitas indicações não vieram dos clientes. Às vezes vieram do colaborador dele, porque você faz relacionamento com toda a equipe, você trata bem todas as pessoas, você ouve as demandas das pessoas. E aí, se você tem lá 50 colaboradores e você atende e ouve todos eles, são 50 pessoas que podem te contratar, 50 pessoas que podem te indicar, não somente o CEO. Então, é importante essa delicadeza de se relacionar de maneira adequada com todo mundo. A realidade é o seguinte, então você é arquiteto, quando você pegar uma obra de um call center, você pensa na cadeira do atendente. Porque ele vai ter que ficar sentado. E ele vai atender todo mundo. E aí, praticamente, ele vai ter 100% de aceitação. Não, e ele recepciona. Imagina se você faz o atendente se sentir satisfeito, Feliz. Sendo que ele que tem o contato e a agenda de todo mundo, ele se relaciona com todo mundo. Então, é aquela pessoa específica que ela não vai ser seu cliente às vezes, mas ela vai te indicar para a pessoa que vai ser. E, Miller, para fechar aqui, eu quero saber de você, porque nós viajamos aqui na arquitetura, no relacionamento, mas foi gostoso porque eu consegui extrair uma característica diferente da arquitetura. Que muitas vezes as pessoas têm medo de chamar um arquiteto por causa do valor, mas não sabe o conhecimento, o entendimento, o cuidado que vai ter. É porque criou-se esse mito de que o arquiteto é caro. É caro, mas muitas vezes ele se torna tão econômico na questão quando você coloca na planilha você vai em direto comparação ao ponto. o que foi executado e o que foi planejado de forma eficaz. Ir direto ao ponto. Não tenha a dúvida do que escolher. Foi projetado, pensado, analisado, aprovado daquela maneira, de forma eficiente. Quando você não tem o profissional, você patina. Tudo é lindo separado. Todos os pisos, todos os revestimentos, as cores, os tecidos. Agora junta. Ficou mais fácil a arquitetura hoje? Pelos materiais, a matéria-prima, eu acho que sim e não. Os materiais já pré-moldados. Sim e não. Se você não tem o controle porque é muita opção. Tá. E aí é muita informação também. Então, além da tratativa com o cliente, porque ele também é bombardeado de informação e ele chega cheio de coisa para você mesmo tem muita informação e as coisas elas mudam de uma hora para outra. Se falava de PVC como um revestimento barato que acaba com o projeto. Hoje você tem uma quantidade exorbitante de tipo de PVC e acabamentos de PVC que podem ser utilizados de maneiras formidáveis e que vai diminuir muito o orçamento. A tecnologia dos materiais ela está mudando numa velocidade. E uma última pergunta. A questão assim das lojas de imóveis. Eu vi que nós tínhamos muitas. Você andava nas marginais, tinha lá uma, outra. Todas de decorações, foi fechando. E o e-commerce hoje ele está em alta e você faz a sua casa inteira pelo e-commerce. Ajuda ou atrapalha para vocês? As duas coisas, dependendo da situação. Existem pontos de atenção que você não consegue comprar por e-commerce, porque você pode ter ali, ser muito feliz. Tá. Não, você pode ser muito feliz ou muito feliz. Tá. Você comprar uma cadeira por e-commerce, você sabe se ela vai chegar confortável ou não? Ergonomicamente falando. Sim. Você comprar um tapete, às vezes você tem lá todas as descrições do tapete, medidas, às vezes ok comprar no e-commerce, não tem problema nenhum comprar online. A iluminação, se você tiver e souber ler as características daquele material, você pode comprar, porque o LED ou a lâmpada você muda para uma de qualidade melhor. Agora, comprar um sofá é um risco que você corre de chegar e você não sentir conforto nenhum em cima daquele material, daquele objeto, daquele móvel. Então, quando a gente fala de compra, a gente tem que ser um misto, tem que ser equilibrado. Aquilo que você vai usar muito, sentar. O que eu digo, né, Miller? Só porque eu te coloquei essa pergunta, porque eu sei que tem muitas lojas de imóveis ainda, tem centenas de milhares,
mas eu vejo que também está Já ali comprei muito pelo praticamente, e-commerce. tá ficando meio restrito e esse cuidado é minucioso, principalmente porque pode impactar no quê? Nas medidas da casa, em todo O o que faz muita projeto, isso diferença daí. é Eu fiz essa pergunta justamente para deixar bem claro que dá para você conciliar tudo. conciliar tudo. Porque nós temos sempre. Eu sempre bato em cima do orçamento. Tá. Residencial é mais flexível? É mais flexível, porque a gente bate no sonho. E o sonho não tem preço. Então, dependendo do que a pessoa quer, ela vai comprar, independente de estourar o orçamento dela, mas ela tem que estar bem ciente de que ela está estourando esse orçamento. Só que nada substitui o conforto. Chegar na sua casa e se sentir bem com aquele ambiente. Um quadro você compra pela internet, não tem problema nenhum. Agora, a experiência de ir até a loja, do atendimento, de experimentar aquilo onde você vai sentar, deitar e tocar, faz uma diferença. Você não senta, toca num e-commerce. Você vê ali, deduz que talvez seja daquela forma e recebe. Quem tem paciência, devolve. É igual o Kinder Ovo. Bem, Você não sabe o que vai ter dentro. Miller Dietrich, que honra. Muito obrigado por ter participado aqui Eu que do Business agradeço. in Connections. Teríamos muitas coisas. Você vê que eu viajo aqui Outro neuro também, se deixar aqui. na criatividade, porque me vem várias informações, como eu gosto de deixar bem claro aqui para as pessoas que eu sou um leigo quando eu entrevisto vocês, especialistas. Mas eu acho que já deu para desvendar muito sobre a importância do arquiteto, como comercializar a carreira do arquiteto, como gerar negócios e também utilizar outros tipos de recursos psicológicos para atrair o cliente. Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado pelo convite. É isso daí, amigos. Estamos encerrando o nosso Business in Connections de hoje, sem dúvida nenhuma. Aprendemos muito a arquitetar e eu arquitetei até nas perguntas hoje com você. Então, você vai fazer o grande projeto de comentar aqui também no nosso programa. Conto com a sua colaboração, tá bom? Lembro que peço para você se inscrever no canal Sidney Botelho, ativar o sininho. Temos muitos episódios, vários profissionais. Também no canal do YouTube do IG, no portal IG, no IG Play, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections. Sempre com apoio rápido aqui para você da agência Soldigi, agência que cuida das marcas do grupo Sidney Botelho, da Doco Technology, CRM Bitrix 24, o melhor CRM no mundo, é verdade. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos, até os eventos de arquitetos. Aqueles estantes são milimetrados para você colocar a sua marca e a Toye está lá naquela sua feira, no seu congresso. Também a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, a sua ideia, a sua patente, as suas inovações. Também a Toye Treinamentos, treinando a sua equipe, fortalecendo a performance e desenvolvendo o seu time. E a Voice Train, escola de oratória, formação de palestrantes e sempre levando a comunicação para ampliar esse relacionamento junto com o seu cliente para gerar resultados. E eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. O nosso Business in Connections tem muitos episódios vindo também pela frente. Hoje, o maravilhoso arquiteto Miller Dietrich e eu fico por aqui, como eu gosto de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.